E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Não esqueçam aí de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de se inscrever no canal e ativar as suas notificações. E o nosso tema de hoje... Pessoal, a segunda revolução industrial é um processo muito importante na história que vai desencadear outros temas aqui da história importantíssimos, como o neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial. Nós teremos aqui um processo de expansão da revolução, então nós temos novos países que vão ter acesso ao desenvolvimento industrial. Quem que nós podemos destacar? A Bélgica que ficou independente em 1830 e vai receber pesados investimentos da Inglaterra para o seu processo de industrialização. Nós destacamos também os Estados Unidos, que fica também industrializado ali para valer a partir de 1830 também. Lembre-se do processo de colonização, de expansão territorial e até mesmo de guerra civil que a gente vai ter nos Estados Unidos. Tudo isso consolida o processo de revolução industrial. Vamos ter a revolução na França, na fase ali do Napoleão III, do imperador Napoleão III. Itália e Alemanha, que vão até se unificar durante esse processo de desenvolvimento industrial, já nascem extremamente industrializadas. E a gente pode destacar também na virada do século o Japão como desenvolvimento industrial. Óbvio que outras regiões também, como cidades da Holanda, até mesmo cidades da Rússia, vão passar também por esse processo de industrialização. Aqui, gente, tantos lugares se industrializando vão levar ali a um maior desenvolvimento científico, um desenvolvimento científico sempre ligado ali a promover o barateamento nos custos produtivos e o aumento da produção. Podemos destacar algumas áreas importantes. Por exemplo, na questão de fontes de energia, de produção de energia, a energia a vapor começa a ser substituída pela energia ali de combustão com relação ao petróleo e também a energia elétrica. Podemos destacar também na siderurgia o ferro sendo substituído cada vez mais pelo aço, né? Você usa ali o carbono, adiciona no ferro e você cria o aço, algo muito mais fácil de ser manipulado pela indústria. Destacamos também a indústria química, gente, revolucionária. Por quê? Por exemplo, a indústria médica, a indústria farmacológica vai promover o estudo de patologias, vai promover a criação de remédios, vai melhorar as condições de higiene, de saneamento básico, e isso vai ajudar num processo de melhoria na qualidade de vida, aumento da expectativa de vida e crescimento demográfico. Outra coisa que favorece o crescimento demográfico é o auxílio da indústria química na agricultura, na utilização, na criação ali de fertilizantes e também de pesticidas. Dessa forma, nós teremos uma produção muito maior que vai atender a necessidade ali da criação, do crescimento de cidades e de uma sociedade cada vez mais urbana, ok? Então a população europeia, por exemplo, vai dobrar de tamanho em 100 anos. Outro setor determinante aqui para o desenvolvimento dessa revolução industrial, dessa segunda fase, é o setor de transportes, galera. O que a gente destaca? Setor de ferrovias e o setor aqui hidroviário também, a navegação. Qual o impacto que nós teremos aqui na economia? Gente, o desenvolvimento de novas técnicas de transporte vão reduzir os gastos com as viagens, vão reduzir o tempo também dessas viagens, então o custo da produção vai ser muito menor e você consegue atingir novas regiões do globo. Aqui você tem cada vez mais uma integração econômica. Muitos autores colocam até que essa é a fase do início da globalização. Alguns autores colocam que a globalização teve início com a expansão marítima lá no século XVI. Outros concordam que a globalização teve início com a segunda revolução industrial. Fato é, gente, que agora, com esse desenvolvimento do setor de transportes, o homem ele não vai ser mais controlado
pela natureza, ou esse controle da natureza vai ser muito menor. Ele não depende mais das condições naturais, por exemplo, dos ventos, ou de tempestades, ou de boas condições climáticas, para poder se movimentar. A energia a combustão favorece aí, então um processo de revolução industrial no século XIX. Galera, podemos citar também grandes obras que são feitas aqui para poder desenvolver esse setor de transporte. Em 1869, nós tivemos a construção do Canal de Suez, que vai ligar o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, ali na região do Egito. Dá uma olhadinha aqui no mapa, pessoal. Olha como em curta distância da Inglaterra, ali para chegar até a Ásia, para chegar até o Oriente Médio, região que tem muito petróleo, região ali de matéria-prima importante e de mercados consumidores. Olha alguns dados importantes. O Canal de Suez, pessoal, reduziu em 41% a distância entre Londres e Mumbai. Entre Londres e Hong Kong, a distância diminuiu 26%. Vai facilitar o imperialismo inglês. Vale lembrar que nós estamos aqui no auge da Inglaterra, né, na era vitoriana. Nós teremos a construção de 21 bases navais aí dos ingleses e nós teremos o controle da Inglaterra diretamente sobre esse canal a partir de 1888. Outro canal importante que nós tivemos nesse contexto construído aqui foi o Canal do Panamá em 1914, né? Parte do processo de imperialismo dos Estados Unidos, que levou ali o surgimento de um país, o Panamá. Panamá que antes pertencia à Colômbia, mas como a Colômbia não chegou a um acordo com os Estados Unidos acabou incentivando uma guerrilha local a promover a independência e dessa forma garantir o controle desse canal. Dá uma olhadinha aqui no mapa, pessoal, você percebe o quanto reduz a distância de uma costa a outra nos Estados Unidos. Então você pode deslocar tropas, pessoas, produtos de forma muito mais rápida graças ao Canal do Panamá, ok? Galera, essa fase é uma fase de enorme concentração de capital. O que vai acontecer nesse período? A Revolução Industrial, gente, leva ao controle, aliás, leva ao crescimento tanto da produção quanto da concorrência. O liberalismo, pessoal, vai tirar as amarras dessa produção. O que o liberalismo prega? O liberalismo ele prega, gente, a não intervenção do Estado na economia, nem nas relações de trabalho, uma vez que se acredita na autorregulação do mercado, na lei de oferta e procura, na tal da mão invisível do mercado. Dessa forma, nós temos a explosão da produção, gente. E qual é o problema? O problema, gente, é que com o aumento da produção e da concorrência, nós vamos chegar rapidamente a uma saturação do sistema capitalista. Você vai produzir muito mais do que a sociedade pode consumir. E cada vez mais vai ficar definido ali o que o David Ricardo chama de teoria do valor-trabalho e o Karl Marx chama de mais-valia. A exploração do trabalho, a redução dos custos produtivos é determinante para o lucro das empresas. Qual é o problema que nós temos aqui também, gente? Diante de um crescimento tão grande da concorrência, cada vez mais o emprego da tecnologia é necessário para você sobreviver aqui no mercado. Pequenas e médias empresas, gente, não conseguem ter capital suficiente para investir no avanço tecnológico, para suportar momentos de crise. Então elas começam a ir à falência ou começam a ser ali engolidas, né, fundidas com empresas maiores. Esse processo, gente, leva à transição do capitalismo concorrencial, onde nós tínhamos pequenas e médias empresas que concorriam entre si, para o capitalismo monopolista, onde só as grandes empresas conseguem sobreviver a esse avanço tecnológico, ter recursos para investir nessa tecnologia, e ainda depois no capitalismo financeiro. Só os grandes bancos vão ter ali recursos suficientes para investir no desenvolvimento tecnológico para sobreviver a momentos de crise. Galera, práticas começam a ficar muito comuns aqui nessa fase, como por exemplo, os trusts. O trust, pessoal, ele pode ser vertical ou ele pode ser horizontal. Trust vertical é quando um grupo, uma empresa, controla todo o setor produtivo. Por exemplo, desde a retirada da matéria-prima e a transformação dessa matéria-prima em siderúrgicas até a produção de bens de consumo intermediários ali ou bens de consumo duráveis. O exemplo era uma gigante alemã chamada Group. Já o trust horizontal é quando você tem esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Uma empresa
vai comprar a outra empresa e vai dominar o mercado. Uma empresa de um setor compra a empresa do mesmo setor, essa fusão ali domina o mercado. Óbvio que isso aqui, gente, é nocivo para o consumidor, porque sem a concorrência a tendência é que os preços se elevem, quem vai ser lesado aí é o consumidor. Desde o século XIX a gente tem medidas contra o capitalismo monopolista, mas o poder dessas empresas é muito grande e óbvio que esses monopólios, né, esses controles do mercado, eles existem até hoje. Você tem as holdings também, né? Aqui, pessoal, as sociedades anônimas vão vender as ações, né? As empresas vendem essas ações, aí você vai ter a formação de uma holding, um grupo que compra ações de várias empresas do mesmo setor e domina o mercado também. Lógico que também é nocivo para o consumidor. Outra prática muito comum, gente, são os cartéis. No cartel você tem empresas diferentes que vão fatiar o mercado, que vão se dividir entre vários setores, ok? E vão combinar os preços, vários setores de uma região, de uma cidade, tá, gente? Então a empresa A fica com uma área, com uma região, a empresa B fica com outra região, vendem o mesmo produto ou prestam o mesmo serviço e cobram o mesmo valor. Também é proibido desde o século XIX e ainda hoje. Galera, outra coisa que nós vamos ter aqui importante são formas de produção. Novas formas de organizar a produção vão nascer aqui no século XIX e no começo do século XX, durante aqui a Segunda Revolução Industrial. Podemos destacar, por exemplo, o Taylorismo. O Taylorismo, gente, vai criar ali a chamada administração racional ou científica. Taylor, pessoal, vai estudar até mesmo o movimento do operário, o tempo que ele gasta ali, por exemplo, para pegar uma ferramenta, para pegar uma peça e o quanto isso impacta na produção. Então aqui nós teremos o maior controle da produção, inclusive com supervisores, para fiscalizar ali de forma direta esse trabalhador. A gente vai ter uma maior divisão do trabalho com atividades cada vez mais simples. A remuneração, gente, começa a ser vinculada com relação à produção. Nós teremos também, pessoal, um processo que acentua cada vez mais a alienação do trabalho. Os salários, porém, vão continuar baixíssimos. Então você tem uma contradição. Você aumenta a produção, você reduz o custo produtivo, mas o salário continua lá embaixo. Óbvio que isso vai causar revoltas diante da imensa exploração que ocorria. O Taylorismo, pessoal, ele acaba sendo substituído no começo do século XX pelo Fordismo. Fordismo, galera, cria ali uma nova técnica de se produzir. No Fordismo, nós temos a introdução da esteira mecânica. Dizem aí que o Henry Ford, observando ali um frigorífico onde o animal passava através de esteiras e cada açougueiro tirava só uma parte do corte aí do animal, ele viu o quanto isso era benéfico para a velocidade da produção, né? Para a velocidade do trabalho. Ele implanta isso aí na sua fábrica automotiva, produtora aí do famoso Ford T, e as tarefas serão então cada vez mais simples com o uso da esteira. Aqui, pessoal, nós já temos os efeitos da dominação colonial que promoveu ali para os Estados Unidos e também para a Europa o acúmulo de capital. Então nós teremos uma elevação dos salários, tem uma nova política salarial. O Ford, pessoal, era muito ligado a questões morais e éticas, extremamente conservador, né? Simpatizante, inclusive, do nazismo na época, na década de 30, segundo alguns autores, tá? Ford vai, então, promover até remunerações ligadas à moral e à ética dos seus funcionários. Nós teremos uma padronização dos trabalhadores, aqui a alienação é ainda maior, tá, gente? A gente lembra sempre do filme Tempos Modernos, lá do Chaplin, onde ele está produzindo, você não sabe o que, né? No processo de alienação, o trabalhador faz só uma etapa da produção, não consegue produzir algo por completo, torna-se meramente uma ferramenta do sistema produtivo, e o Chaplin fez essa denúncia no filme Tempos Modernos, que vocês viram aqui em imagens. Nós vamos ter, pessoal, redução também de jornadas de trabalho, né? Mas isso não significa uma redução na produção. Aqui, com a criação da jornada de 8 horas, que são as famosas jornadas inglesas, que são fruto também da luta do trabalhador, nós vamos ter um processo, gente, onde a fábrica, dividida em 3 turnos, funciona 24 horas. E o Ford consegue até mesmo
favorecer o processo de migração que está acontecendo nos Estados Unidos. Muitos camponeses europeus estão chegando nos Estados Unidos, não têm uma qualificação, né? São pessoas muito simples, sem estudo, e como a atividade está cada vez mais simples dentro do sistema produtivo, eles são absorvidos por essa nova forma de organização do trabalho. Gente, vale lembrar que esse momento da segunda revolução industrial, nós teremos crises cíclicas. O fato principal que leva a essas crises cíclicas é a própria forma de organização da produção do lucro, baseada ali na mais-valia. Então, quanto maior a exploração, maior o lucro do empresário, só que você tem o crescimento produtivo e você não tem o mesmo crescimento do salário do trabalhador. Então você tem algo que nós chamamos de subconsumo. Outra coisa importante, pessoal, é que o progresso técnico aqui acaba promovendo o próprio desemprego estrutural. Desemprego estrutural é quando, por exemplo, a tecnologia substitui o trabalhador. Então há um problema de adaptação aqui com um avanço tecnológico muito rápido. Nós teremos também a superprodução. Muitas vezes o trabalhador, gente, como eu já disse para vocês, ganha tão pouco que ele não consegue consumir o que ele produz. Então você tem o subconsumo e a superprodução interligados nesse processo. Há um crescimento populacional gigantesco, como eu já disse para vocês no início dessa videoaula, e os mercados tradicionais, gente, eles começam a não absorver mais essa quantidade de produtos que estão sendo realizados, estão sendo feitos. Então nós teremos uma situação, gente, onde a concorrência é enorme nesses mercados tradicionais, onde as taxas alfandegárias são gigantescas para se proteger a economia. E qual vai ser a solução, gente? Duas. Uma nós já falamos. O surgimento de empresas gigantescas é o capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro que é capaz de sobreviver à crise, a momentos de crise causado aí por esses problemas que eu apontei. Só que isso apenas não basta. O segundo ponto de solução é o imperialismo. Você precisa encontrar novos mercados. Você precisa encontrar regiões que possam comprar o seu produto, te vender matéria-prima e servir de locais de investimento. Então, a solução vai ser o imperialismo, mais conhecido como neocolonialismo ali com relação à África e à Ásia. E aqui na América nós teremos o famoso Big Stick dos Estados Unidos, a política do grande porrete, que vai impactar principalmente na América Central. Valeu, galera! Até a próxima!